Um estudo recentemente publicado em uma revista de neurologia americana reforça a preocupação com a relação entre a qualidade do sono e o envelhecimento cerebral, especialmente em adultos na meia-idade. A pesquisa aponta que dificuldades para dormir ou manter o sono podem acelerar o envelhecimento cerebral em até 3 anos e aumentar o risco de demência. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Denise Alvarenga, que é otorrino e médica do sono. Doutora, obrigada pela presença aqui. Obrigada a você, Carol, pelo convite. Doutora, conta pra gente, então, quais fatores podem comprometer a qualidade do nosso sono e como que isso afeta o nosso cérebro? Então, existe um processo que chama drenagem linfática, que é tipo uma drenagem que tira os excessos que estão dentro do nosso cérebro. Então, se você passou o dia inteiro pensando, fazendo exercício, trabalhando, varrendo a casa, fazendo serviço e tudo que você faz durante o dia, você está quebrando ATP. E essa quebra de ATP acumula uma substância que chama adenosina, que é um substrato do ATP, é uma quebra, é a última coisinha da cadeia que acumula no cérebro. E o nosso cérebro, ele trabalhou, ele pensou, ele fez exercício, ele fez um monte de coisa durante o dia, ele fica cheio de coisas tóxicas dentro dele. E essas coisas tóxicas, elas têm que ser limpas, né? Que nem você passa o dia em casa, você tem que fazer uma faxina, passar um pano para limpar, para você poder outro dia continuar, né? Se a gente não arruma a cama, Sim. a gente não limpa a casa, então a gente tem que limpar o nosso cérebro. Esse processo chama drenagem linfática. E esse processo só ocorre dormindo. E o que são as doenças que são degenerativas do sistema nervoso central? Que é o Alzheimer, o Parkinson, a demência senil, que são os processos degenerativos. São acúmulos de substâncias dentro do cérebro, principalmente o beta-amiloide, que é uma toxina que fica no cérebro. Então, quando você não dorme, você fica com mais toxina dentro do seu cérebro. Então, essas toxinas, elas são processos inflamatórios crônicos no cérebro. Então, quando você dorme bem, o número de horas adequado e um sono adequado, que não tem falta de oxigênio, um sono bom, um sono de quantidade e qualidade adequada, você consegue limpar o seu cérebro. Então, é isso que acontece. Então, o sono, ele é fisiológico, você precisa do sono. Não adianta falar assim, vou dormir só 5 horas, não vou dormir, vou pular uma noite. Isso não existe, entendeu? Porque daí você fica devendo. E Sim. Quanto mais você se priva, mais você envelhece. Porque você aumenta muito radicais livres, você fica mais inflamado. Então, assim, a inflamação do corpo, radicais livres, toxinas, a gente consegue limpar durante o sono. Então, o sono, ele é um processo de restauração do nosso corpo. É isso mesmo que eu ia perguntar para a senhora agora. Quais são as consequências na nossa saúde, no nosso corpo e principalmente no nosso cérebro? Porque o estudo, ele diz, né, que a pessoa acaba envelhecendo mais rápido por não conseguir dormir. Então isso realmente acontece? Sim, devido à privação do sono. Mas não só o número de horas, entendeu? Não é só dormir menos do que precisa, é dormir com qualidade de sono ruim. Então por isso que, vamos supor, faz 1 mês, 2 meses, 3 meses que eu não estou dormindo bem, que eu estou dormindo menos horas, eu fico cansada, tenho sono durante o dia, não tenho foco, me sinto cansada o tempo todo. Isso vale a pena uma consulta com o médico do sono para você investigar o que está acontecendo. E são esses os sinais? Quais são os outros sinais para a gente identificar que a gente está com algum problema, que a gente pode estar com um distúrbio? Então, é muito complicado assim, o sexo. Por exemplo, nos homens, os homens geralmente eles têm muito sono durante o dia, é mais frequente. Nas mulheres, geralmente é falta de foco, fadiga, cansado, mas pode se misturar, entendeu? Em criança também acontece distúrbios do sono, mas na criança é completamente diferente o quadro clínico. A criança vira um taço, a criança fica hiperativa, não mexe em tudo, não dorme, fica doidinha, fica hiperativa. Então, muitas vezes, a hiperatividade, a falta de foco na criança pode ser alguma doença do sono. Eu tenho visto muita criança com apneia, criança que ronca, que dorme mal, que falta ar durante a noite, que falta oxigenação do sangue. E o principal sintoma diurno dessas crianças é a mãe achar que a criança é TDAH, tem déficit de atenção, entendeu? Então, assim, tem que olhar para isso. Muitas vezes, o sono é um reflexo do que a gente fez durante o dia, entendeu? Sim. E a gente tem que observar bastante a quantidade, a qualidade, as características desse sono e as características dos sintomas diurnos também são super importantes. E focando assim no nosso cérebro, quais são as consequências que a gente vai colher, né? Quais são os prejuízos
para quem não consegue ter uma boa noite de sono? O principal prejuízo é esse atraso, né? Esse quadro de esquecer muito, porque o sono ele é muito importante para a memória, ele é muito importante para os processos de cognição, né? De número 1, número 2, número 3, você entender de um assunto, você memorizar as coisas e você guardar essa memória. Então, assim, você, por exemplo, em jovens, eles estudam e não conseguem fazer a prova. Então, esquece muita coisa, porque não está dormindo direito, porque não está dormindo o número de horas ou a qualidade do sono está errada. Então, tem que ser avaliado. O principal sintoma é esse, é falta de foco, é falta de memória, é falta de atenção e muitas vezes sonolência diurna. E o que seria uma qualidade boa, assim, de sono? Outra coisa também que eu queria pedir para a senhora já responder para a gente. Eu não consigo dormir de noite, mas eu durmo de dia. Isso vale também? Não. É assim, a gente não é morcego, a gente não é gambá, a gente não é animal noturno. O ser humano é um animal diurno, entendeu? Então, assim, a gente tem que dormir de noite. A gente tem um relógio dentro da gente que chama, é um gene, né? Que é uma proteína que é expressa por um código genético dentro da gente, chama gene clock. Esse gene clock ele é regulado pelo sol nascente e sol poente. Então, quando o sol se põe, existe um processo que a gente declina a produção de cortisol, né? E aumenta a melatonina. Então, nesse sol sundowning, a gente começa a aumentar a produção de melatonina, devido... Só que assim, se a gente fica com um ambiente cheio de luz, com o celular na cara, a gente nunca vai ter isso. Então, assim, ter uma educação do sono. O que a gente tem que fazer? 6 horas da tarde, 7 horas, a hora que o sol está se pondo, tem que jantar cedo, tem que desacelerar. Só que, assim, algumas pessoas começam a trabalhar às 7 horas da noite. E entra no pique, tem que ter indústria com luz na cara, tudo. Então, assim, o trabalho noturno, o trabalho de turno, ele não é um trabalho saudável para o ser humano. Existem pessoas que funcionam melhor à noite. Esse tipo de pessoas, que são os vespertinos, eles podem se adaptar mais a esse tipo de trabalho. Mas tudo tem um limite, tem um tempo. Você faz isso por um tempo. Se você fizer muitos anos, por um tempo longo, isso favorece câncer, favorece AVC, favorece infarto. Então, realmente não é uma coisa muito saudável. Então, para a gente conseguir ter um sono de qualidade, a gente precisa de uma preparação ali para que a gente durma a noite toda, né? Sim, sim. Não é, o sono não é um botão que liga e desliga, tá? O sono é uma preparação. Para você dormir às 10 horas da noite, você tem que começar a dormir às 8. Então, tem que tomar banho, tem que desacelerar, tem que diminuir as luzes da casa, entendeu? Se você tem criança em casa, o horário de uma criança até 8, 9 anos dormir é até 8h30, 9 da noite. Entendeu? Pra gente que é adulto, pros idosos também, o horário máximo para dormir é 10h30, 11 horas. Sim. Dormir além desse horário não é saudável. Isso é cientificamente comprovado. Além de dormir o número de horas corretos, a gente tem que dormir cedo. Cedo que eu falo é antes das 11, meia-noite, entendeu? Sim. Isso para mim já é tarde. Porque, por exemplo, eu tenho um ritmo diferente. Eu começo a sentir sono 8h30, 9 horas da noite. Então, 9h30, às vezes a gente perde isso. Às vezes a gente não pode dormir nesse horário. Sim. E a gente tá com sono e a gente toma um café, janta, faz alguma coisa e continua. Entendeu? Daí, se você perde esse pico seu de sono, que é o pico de melatonina que está produzindo em você, você não dorme. Daí isso está errado. Daí você vai fazer um avanço de fase do sono. Isso é uma doença. Você tem que trazer, você tem que se conhecer. Certo. E doutora, e aí, assim, pra gente dormir bem, é aquele sono que é a noite inteira, né? Porque tem muita gente que acorda várias vezes para ir no banheiro. Não né? necessariamente, porque assim, aquele sono de 8 horas contínuos, a gente tem na adolescência, né? O adulto, geralmente ele acorda às vezes durante a noite. Para urinar, geralmente uma vez durante a noite é normal. Mais de uma vez não é normal. 2 vezes se acordar para urinar durante a noite, já exige você procurar realmente um médico, para você ver o que está acontecendo. Agora, acordar uma vez para urinar e voltar a dormir, ou você acordar, despertar e voltar a dormir em menos de 20 minutos, meia hora, é normal. tranquilo. Super normal. Aquela coisa de sono contínuo é uma idealização, né, do sono do adolescente, da criança, que é mais consolidado. O do adulto ele é mais fragmentado, sim. Sim. Mas é normal. Agora, você acordar mais de 2 vezes durante a noite e demorar muito para voltar a dormir, daí já não é normal. Para pegar no sono de novo, né? Sim. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, Imagina. por ter esclarecido tudo isso pra gente, né? Eu espero que com essas dicas que a senhora trouxe, né,
o pessoal consiga, às vezes, até mesmo aproveitar o período de férias, né? Para colocar o sono em dia ali e criar essa rotina depois, né? Sim, eu acho que o período de férias, agora que a gente vai entrar Natal, Ano Novo, tudo essa parte de final de ano, é interessante a gente não colocar despertador. É interessante você fazer uma semana, prestar atenção, até 15 dias. Que horas que você gosta de dormir, que horas que você gosta de acordar, que horas que seu corpo pede. Porque muitas vezes a gente tem que pôr despertador, a gente tem que dormir tal hora para poder acordar tal hora, porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que fazer um monte de coisa. Então, aproveitar esse período aí de final de ano para deixar o corpo ir mais solto, para a gente poder estudar a gente mesmo, para a gente se conhecer. Porque todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. E esse padrão vem desde criança. Então é legal a gente entender esse padrão e ver quem a gente é e como que a gente funciona. Tem gente que gosta de acordar 6 da manhã, 5 da manhã, tem gente que gosta de acordar 7, tem gente que só gosta de acordar às 9, entendeu? Então, e dormir, horário de dormir. Ah, tem gente que gosta de dormir 9h30 da noite, tem gente que gosta de dormir 11h30, meia-noite. Sim. Então, assim, qual que é o seu padrão? Sim. E quantas horas você precisa para ficar bem? Para estar disposto. Para estar disposto, né? Porque o número de horas interfere. O mínimo que a gente fala na média da população brasileira é entre 7 e 8 horas de sono. Isso é o recomendado para mais de 80% da população. Existem as variações, que são a minoria, mas a média é entre 7 e 8 horas. Ok. Doutora, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Carol.